não basta ter boa vontade, é preciso gestão e estratégia para mudar a realidade dos teus projetos sociais. Teve uma pessoa que perguntou isso para mim: Jonathan, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu poder abrir minha entidade social? E eu disse para ela o seguinte: primeira coisa que você tem que amar o ser humano. Não adianta, você vai atender o ser humano ou o motivo da sua causa nos piores momentos da vida dela. Se você não tem, de fato, amor pelo que você faz, cara, vai fazer outra coisa. As pessoas vão vir em situações até difíceis de atendimento. Você tem que ser um profissional que vai atender essas pessoas e você tem que direcionar elas para que elas comecem a mudar a realidade da vida delas. Por eu ser apaixonado pelo ser humano e por eu acreditar que o ser humano pode ser transformado através de uma oportunidade gerada, e por eu ter essa paixão pelas pessoas, claro que quando você tem uma ligação com Deus ou com algo que te motive a ser uma pessoa melhor, você sempre acaba pensando nos outros. E nós vivemos um momento onde é importante a gente pensar nisso, né? Levar oportunidade para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Olá, mais um episódio do Amplifica Cast. Hoje o tema do nosso episódio é como gerar impacto na sociedade, mas antes da gente contar essa história, eu quero que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações. Já são mais, Alex, de 23 mil inscritos no YouTube, mais de 9 mil horas de visualização no Amplifica Cast. Obrigado por você estar com a gente até aqui. E no Spotify também, se você está vindo através do nosso convidado, ative também, assista um episódio completo no Spotify e nos avalie com 5 estrelas para poder ajudar o Amplifica Cast a alcançar mais pessoas. E hoje o tema do nosso episódio, para mim, ele tem algo muito positivo, que é... Eu até fiz um post semana passada no LinkedIn que é sobre trabalhar realmente só por dinheiro. Será que isso traz propósito, traz felicidade? E eu fui convidado para participar de uma aula do Collab Social. O tema do nosso episódio hoje é trazendo esse convidado aqui. E ali eu pude me conectar com histórias que realmente me motivaram a apoiar essa causa, e por isso que eu trago esse convidado aqui hoje, porque o meu objetivo aqui do Amplifica Cast não é só ficar falando sobre negócio, sobre sucesso na carreira, sobre sucesso profissional, mas é como a gente pode gerar impacto na sociedade, impacto de valor, como a gente consegue também mudar a vida das pessoas. E nós queremos agora oficialmente comunicar que a Amplifica Digital vai estar apoiando esse projeto do Collab Social e as outras frentes de trabalho com o Jonathan. Seja muito bem-vindo ao Amplifica Cast e se apresenta aí para a nossa audiência. Obrigado, Eric, pelo convite. E é uma alegria muito grande poder falar sobre projetos sociais. Nós vivemos no Brasil um momento tão difícil onde as pessoas, utilizando determinados meios, acabam esquecendo de fazer o bem. Isso é uma realidade. E projetos sociais é uma forma de você promover isso. Você promover o bem, levar a transformação, o impacto social na vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, mulheres. São muitas as causas, a causa animal, por exemplo. Então eu fico agradecido de verdade pelo convite. Para mim é muito bom falar de projetos sociais. E só falando a respeito desse projeto que eu iniciei, né? Foi só uma apresentação prévia ali para as pessoas, que a gente vai dar uma aula que provavelmente vai acontecer no próximo mês. E o podcast aqui ele é atemporal, não preciso mencionar a data. Eu me impactei com as histórias, Jonathan, de ouvir as pessoas falando, os professores que vão também participar das aulas. Aí no final ali eu me apresentei, depois vieram pessoas me abraçar, querendo tirar foto comigo. Eu falei, quem que sou eu para as pessoas tirarem foto comigo? Porque o meu objetivo ali é disseminar conhecimento, e até comentei também quando eu falei lá para o público que o projeto social sempre esteve presente na minha vida. Eu tive oportunidade de participar de projetos sociais quando mais novo, porque não tinha condições de estudar e tudo mais. E realmente estar ali, obrigado pelo convite, me motivou a estar aqui hoje falando sobre isso e te convidar oficialmente para você participar do Amplifica Cast, para contar sobre como você entrou no terceiro setor, para você contar as suas motivações e a gente entender aqui como a nossa audiência também pode contribuir para que mais pessoas sejam ajudadas. E aí, conta para nós, como que foi essa busca em atuar com o terceiro setor? Eric, eu sempre atuei com projetos sociais, faz uns 20 anos, em torno disso, que eu participei de projetos sociais. Eu era voluntário
em projetos sociais, participei de ações em comunidade, aquela coisa que a gente faz, por exemplo, quando acontece uma tragédia, quando tem uma determinada situação onde você descobre que tem famílias que vivem em vulnerabilidade, você vai lá e leva uma cesta básica, sempre essa coisa muito pontual, sendo um voluntário de determinadas ações. E em 2015 eu fui convidado para trabalhar no gabinete de um deputado estadual aqui em São Paulo. E ali eu pude perceber que o gabinete de um deputado estadual é visitado por muitas organizações. Os políticos em si recebem visita constantemente de líderes de organizações sociais. E eles vão em busca de quê? Eles vão em busca de apoio. Eles querem que alguém possa oferecer para os projetos que eles executam no território deles algum tipo de investimento para eles poderem resolver os problemas ali daquela comunidade. E ali no gabinete eu fazia um trabalho de assessoria e eu trabalhava diretamente ligado ao público de comunidades. E aí eu conheci muitos líderes, cara. E aquilo para mim foi importante porque eu tinha estudado a área de gestão de projetos sociais. Então aquilo para mim foi bom porque eu pude colocar em prática o que eu tinha aprendido. E não, acho que não só isso, né, Jonathan? Quando você ouve as histórias e você sente a dor da pessoa que está ali falando sobre aquilo, é impossível não se mobilizar para tentar ajudar com aquilo que você tem naquele momento, né? Exato. E cara, eu sou um cara apaixonado pelo ser humano. Eu criei até uma frase do movimento que hoje é a minha empresa, que é o Terceiro Setor em Movimento, é que eu acredito na transformação do ser humano através das oportunidades. Então, por eu ser apaixonado pelo ser humano e por eu acreditar que o ser humano pode ser transformado através de uma oportunidade gerada, e por eu ter essa paixão pelas pessoas, eu sempre... É claro que quando você tem uma ligação com Deus ou com algo que te motive a ser uma pessoa melhor, você sempre acaba pensando nos outros. E nós vivemos um momento onde é importante a gente pensar nisso, né? Levar oportunidade para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Então... foi aí que eu comecei a atender esses líderes de organizações, o conhecimento que eu tinha, eu passei a oferecer para eles de forma gratuita, passei a fazer movimentos na própria Assembleia Legislativa do Estado e, por incrível que pareça, foi gradativo, porque eu comecei a fazer reuniões com 10 líderes, 20, 30, 50, 100, daqui a pouco tinha um auditório lotado, 180, 300 pessoas assistindo os temas que eu levava de conhecimento, e essa paixão minha pelo ser humano, de levar impacto na vida das pessoas, aliou-se com o que eu tinha aprendido, com o conhecimento que eu recebi. E aí eu pude oferecer isso para esses líderes. E foi aí que nasceu o trabalho. E legal. E aí, até para a gente balizar aqui a conversa, por exemplo, quando você começa a receber as pessoas, que elas apresentam os seus projetos, infelizmente, a realidade, nem todos conseguem ser ajudado de uma forma igual, porque nem todos estão estruturados. E é aí que entra o seu trabalho, né? De ajudar esses projetos a terem minimamente uma estrutura para poder continuar, né? Seja captando recurso, enfim, do poder público ou do setor privado. E aí você entendeu que também tinha um gap ali, né? De todas as pessoas que querem ajuda, nem sempre elas conseguem ajuda, não é porque não tem recurso, é porque não estão preparadas para receber o recurso. Exato. Assim, não foram poucas as pessoas que eu já atendi. O projeto é bonito, é legal, uma causa nobre. Projetos maravilhosos. Tem pessoas, na verdade, assim, a maioria dos líderes de organizações sociais, presidentes, dirigentes de organizações, e principalmente essas organizações menores, de pequeno porte, a maioria deles tiram do bolso. Cara. Eles tiram do bolso. Deixam de, às vezes, levar para dentro de casa algum tipo de coisa para investir no projeto social. E eu passei a entender que esses líderes precisavam ser potencializados. E como que você consegue potencializar a vida dessas pessoas? Levando conhecimento, capacitação. Tem até um projeto que a gente apoia, que é relacionado à causa animal, que chama Abrigo do Vlad. E muitas das vezes eu fui lá no Vlad, quando a gente adotou o cachorro lá, os cachorros que a gente tem, adotamos lá, a gente percebe que ele dava
o próprio recurso. Às vezes ele não tinha coisas para ele, porque ele doa 100% daquilo que ele ganha para ajudar aquela causa, né? Então, a motivação da pessoa é muito, muito além do dinheiro, né? Ela se deixa de ter alguma coisa para poder investir naquela causa. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu atendi muita gente que sentou na minha frente e começou a chorar e lamentar. Chorar mesmo. Dizer, eu não consigo, porque eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro, eu queria levar educação lá na minha comunidade, uma aula de reforço escolar, eu queria levar um projeto de música, tirar a garotada da rua, tirar da criminalidade, enfim. E essas pessoas choram, mas elas choram de fato porque elas possuem a mesma paixão que a gente, que é o desejo de levar a transformação de vida para as pessoas. E aí eu passei a entender que eu precisava preparar essas pessoas para enfrentar o dia a dia. E como que é esse preparo? Assim, quando uma pessoa chega com um projeto ou uma causa que você precisa analisar, qual que é esse preparo e como que entra o seu trabalho? Uma organização social, ela é criada, geralmente, na maioria dos casos, por várias pessoas. Né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui, a pandemia. A pandemia fez um boom no número de organizações sociais. Hoje, no Brasil, são mais de 800 mil organizações sociais. 800 mil? Caramba. 800 mil. E eu digo mais, 40% delas estão no estado de São Paulo. 40%? 40%. Então, aí você para e pensa. E essas 40% dessas 800 mil, todas têm a estrutura necessária para receber esse recurso? Esse é o grande problema. A maioria dessas organizações nascem e uma grande porcentagem delas, ficam inativas ou sem atividades. Elas não conseguem evoluir. E elas não evoluem, não é por falta apenas de recurso. São N's problemas. Porque não adianta a organização também ter dinheiro e não saber gerir. Não saber fazer a gestão. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, existe um grande número de organizações que têm condições de ir para frente. Mas, como eu te disse, uma organização ela é montada geralmente por várias pessoas. Geralmente 4, 5 pessoas se unem. Na pandemia foi assim. As pessoas começaram a entregar a cesta básica naquela coisa, aí juntaram vários amigos ali, vamos fundar uma entidade. Passou ali aquele primeiro período, começaram a fazer. E aí nasceram as organizações. Só que depois que essa organização nasce, que aí eles percebem que não basta ter o papel na mão. E boa vontade. E boa vontade. Eu sempre digo, boa vontade não é sinônimo de transformação de comunidade. Boa vontade não é o que resolve o problema dentro de uma organização. Até porque você se manter ali, né, perseverante naquela causa, sem um recurso, sem um direcionamento, sem uma missão clara, sem um objetivo claro, é difícil você sustentar isso ao longo do tempo, porque uma hora também as pessoas podem até, tô dando murro em ponta de faca, sem recurso, elas se cansam. É isso aí. Porque não conseguem avançar, né? Ela se cansa e aí entra justamente isso, ela desiste. Ela desiste, porque chega uma hora que a pessoa não aguenta mais, né? Porque, querendo ou não, hoje, abrir uma organização, uma entidade social, um projeto social, um CNPJ com natureza de associação privada não é difícil. Você às vezes como abrir um CNPJ, a pessoa quer empreender também, vou abrir uma empresa, mas depois começa a tomar tanto tapa, tanto murro na cara que desiste, né? Exato. E aí você abre a organização e aí você passa a perceber que não é só ter a entidade social aberta, o CNPJ. Você vai precisar de alguns conhecimentos, você vai ter que investir tempo também. Sim. Você tem que investir tempo. É como uma empresa. Né? Uma empresa, você abre a empresa, se você não investir nela, geralmente uma empresa, para ela se solidificar, para ela ganhar estrutura, é acima de 2 anos. Sim. Né? E projetos sociais, cara, eu te digo que pode levar até mais tempo. Sim. Porque se a liderança, se as pessoas que estão à frente, aquelas pessoas lá na época da pandemia, que se juntaram, abriram o CNPJ, e elas não conhecerem, de fato, os caminhos
dificilmente elas se mantêm. Elas desistem. Aí entram vários problemas de governança, problemas de não sabem em que porta bater, qual documentação buscar, que certificações. E tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa também consolida o trabalho que ela já faz no dia a dia para se sustentar com um projeto social. E aí ela não consegue, às vezes, equilibrar essas duas coisas, manter um ritmo e acaba desistindo também porque o negócio não anda, né? A coisa não anda. Porque precisa ter envolvimento, né? Ela pode até, Eric, receber até palavras de motivação, mas eu sempre digo o seguinte, viu, Eric? Tudo começa com você. Uhum. É igual eu sempre falo na capacitação. Você tem presidente de organização, e quem estiver assistindo a gente vai saber disso, que carrega o prédio nas costas. É ele sozinho. Às vezes tem várias pessoas ali na ata da diretoria, mas só tem uma que vai atrás. E a motivação dessa pessoa é importante. Mas o que ela precisa? Ela precisa, além de ser o líder daquela organização, ele precisa investir em si, na capacitação. Ele precisa conhecer. É igual formar outras pessoas também. Exatamente. É igual uma organização que a pessoa ela quer fazer o trabalho, ela quer se dedicar, ela quer dar a vida, mas ela não conhece nem a causa que ela atua. Então, por exemplo, se você chegar para um líder e perguntar para ele, olha, me conta um pouquinho da sua causa, o que você faz? Tem líder que não tem isso na ponta da língua. Então começa por aí. Então você precisa ter alguns conhecimentos importantes para que as pessoas também invistam no seu projeto. Então aí envolve diversos... E aí eu queria até aproveitar esse momento para você dar uma lista aí de coisas para essa pessoa que está nos assistindo para construir a fundação do seu projeto. Aí vamos lá, se for a fundação do CNPJ, primeira coisa, teve uma pessoa que perguntou isso para mim, Jonathan, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu poder abrir minha entidade social? E eu disse para ela o seguinte, primeira coisa que você tem que amar o ser humano. Não adianta, você vai atender o ser humano ou o motivo da sua causa nos piores momentos da vida dela. Então, se você não tem de fato amor pelo que você faz, cara, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Porque você vai atender essas pessoas, as pessoas vão vir em situações até difíceis de atendimento, você se torna, querendo ou não, você tem que ser um profissional que vai atender essas pessoas e você tem que direcionar elas para que elas comecem a mudar a realidade da vida delas. Então, primeira coisa, o líder precisa amar o ser humano, amar a sua causa. Segundo, aí você tem que procurar um profissional da área que atue de fato no terceiro setor. Eu sei que tem muitos, vou dar um exemplo aqui, contadores, advogados, pessoas que são especializadas no terceiro setor. Então você tem que procurar um profissional especializado, porque senão, se você procurar um profissional que não atue nessa área, ele vai até fazer lá, vamos lá, o CNPJ da sua organização, mas ele vai ficar incompleto. O estatuto social, que é o caminho, porque você tem que fazer você tem que reunir as pessoas, você tem que definir nome da organização que vai ser aberta, você tem que definir quem serão as pessoas, precisam ser pessoas de confiança, e pessoas que realmente abracem a causa. E estejam engajadas com a causa. É isso aí. E é preciso ter esses profissionais, o contador e o advogado, para que a entidade possa ser constituída, construir essa ata de fundação, esse estatuto social que irá a um cartório de registro de pessoa jurídica. Depois que é levado ao cartório, aí você paga as taxas dos emolumentos de cartório e nasce a organização. Né? Então, e essa organização, depois que ela nasce, né, ela tem essa questão de amar o projeto, amar a causa. A pessoa também que está fundando, o fundador ali, ele tem que ter esse tempo disponível para poder, obviamente, se dedicar. Tem a questão do estatuto social, tem a questão ali do CNPJ, você falou do contador, dos advogados. E aí ela começa o seu projeto inicialmente com recurso próprio. Eu sempre digo o seguinte, que o primeiro ano de uma organização social, Eric,
eu chamo de o deserto da organização. Porque nesse primeiro ano, Eric, a organização, aquele líder ou aquelas pessoas envolvidas ali, eles terão que investir aquele primeiro ano na captação de recursos privados. Tem um diretor que eu trabalhei, ele fala que o sócio, quando você tem sócio, a única diferença entre sócio e esposa é que você não dorme com o sócio. E quando você começa a trabalhar ali um ano com uma pessoa, com as pessoas que compõem ali aquele estatuto, você vai de fato conhecer também, então vão ter aqueles ruídos também para saber se vai dar certo com as pessoas que você está do lado ou não. Exato. Né? É aquele primeiro ano, é o ano que se comprova de fato quem fica e quem não fica. Né? Então os investimentos iniciais do primeiro ano tem que ser privado. Então você vai ter que, quando eu digo privado, não é só de empresas, né? É o próprio, recurso próprio. Recurso ou dos próprios parceiros. Porque aí envolvem várias coisas. Nesse primeiro ano eu sempre oriento a organização. É claro que nesse período você tem que criar uma logomarca. O ideal é você ter um site. Aí entra o marketing, aí vocês que estão nos assistindo, vai ter a nossa aula disponível lá no Collab Social. É isso aí, no próximo mês você vai poder assistir a aula sobre como estruturar tudo isso daí. Exatamente. Então, assim, é interessante que a organização crie sua logomarca, crie seu site, suas redes sociais. Né? Não pode ter apenas a rede social aberta e não divulgar o que você faz, afinal de contas, qual é o produto de uma organização social. É a transformação que ela gera na comunidade dela, o impacto social que ela provoca na sociedade. Então, o investimento nisso precisa acontecer. Porque senão, como é que as pessoas vão saber o que você faz? Então, o investimento em redes sociais, o marketing, a criação de logomarca. Nesse período você vai ter que, por exemplo, criar campanhas. Eu acho interessante, eu sempre oriento. Crie campanhas. E se você está me assistindo agora, você quiser ir lá no meu Instagram, tenho lá, eu coloquei um e-book lá onde fala sobre como você criar a sua primeira campanha de captação de recurso pessoa física. Então, legal. Que você pode juntar ali as pessoas que estão envolvidas no projeto, no seu trabalho, e você criar uma campanha. E aí, novamente, o marketing é importante. Mas hoje, essa campanha que eu coloquei nesse e-book, você pode criar, por exemplo, pelo WhatsApp. O primeiro ano de sustentabilidade, você pode investir na captação de recursos de amigos, simpatizantes. E até tem uma questão que você falou que é interessante, né? Que é quando você abre ali o CNPJ, já tem essa separação de pessoa física do CNPJ. Porque até depois, quando essa entidade ela vai pegar recurso, por exemplo, público ou do setor privado, ela precisa já ter ali, né, toda uma informação estruturada, uma conta pessoa jurídica, uma prestação de contas, porque assim como quando o recurso entrar, ela também vai precisar devolver isso em forma de prestação de contas, né? É que não, o recurso em si que entra na conta, nesse período você vai ter que abrir uma conta bancária. PJ, né? PJ. Então essa conta bancária, tudo que entrar ali precisa... Tudo que entrar ali, você precisa investir no projeto. Então, essa é a questão da diferença entre uma empresa que tem fim econômico para uma associação privada sem fins econômicos. Essa é a diferença. Porque tudo que entra na conta de uma organização social, de uma associação de bairro, a ONG da causa animal, a organização ali, tem até clubes de escoteiros, né? Que eu achei muito legal, que no Collab Social eu vi uma pessoa lá no Collab uniformizada, né? de escoteiro. Então, assim, essas organizações que são associação privada, sem fim econômico, tudo que entra na conta tem que ser devolvido em forma de atividades dentro da própria organização. E tudo isso você define também, claro, dentro do seu estatuto social, na hora da fundação. Então esse período de um ano, Eric, é o período que a organização vai ter que investir nessa hora. É claro que você pode captar recurso privado, como eu comentei. E como que funciona essa dinâmica, assim, né? Por exemplo, a gente falou da estruturação, mas aí tem uma dinâmica também que é a dinâmica do dia a dia. As reuniões precisam ser formalizadas, as decisões... Como que ela se organiza, né, para poder deixar isso o mais redondo possível, para não ser amador e depois não conseguir ter esse processo estruturado ao longo do tempo? É uma entidade social, lembrando, você precisa entender que é como se você tivesse uma empresa nas mãos. O ideal é você criar uma rotina de
de trabalhos, né? Assim como você faz planejamento mensal dentro de uma empresa, o ideal é você fazer um planejamento também, anual e mensal. Legal. Né? Eu chamo... Controle orçamentário, tudo, né? Importantíssimo. Eu sempre oriento o seguinte, quando chegar no mês de novembro, você já tem que ter o seu planejamento estratégico do ano seguinte montado. Então, chegou em novembro de 2026, você já tem que ter o planejamento estratégico. Você já reuniu a diretoria, reuniu os associados, reuniu pessoas que estão ali envolvidas. Crie seu planejamento estratégico para o ano seguinte. O que você quer alcançar no ano seguinte? E aí, você, nesse planejamento estratégico, você tenha mês a mês as atividades que irão acontecer. E aí você vai criando essas reuniões pontuais. Jonathan, todas as reuniões têm que gerar uma ata. Não é necessário que toda reunião gere uma ata. Mas as principais decisões... Mas as principais decisões é importante, até porque uma associação, o próprio Estatuto Social define também, tem alguns estatutos que as pessoas já colocam até datas definidas dessas reuniões. Então é importante que você já crie essa rotina, né, para justamente a coisa ficar organizada. Legal. E eu digo a você, tem muita entidade social que tem dificuldade com isso. Nossa. Ela não consegue, porque, primeiro, é como eu te disse, às vezes tem várias pessoas ali junto, mas nem todas querem investir seu tempo. Legal. Às vezes é só o líder. E aí fica muito mais difícil isso para ir para frente. Né? Como tudo na vida, né? Às vezes você tem que ter... Você tem os seus sócios e todos têm que estar engajados que tem um sócio que é investidor, que ele só vai pôr o dinheiro e vai cobrar o resultado. Mas tem um sócio que vai estar na operação, no dia a dia, assumindo responsabilidades. É importante todo mundo estar engajado para o negócio funcionar. Né? Tem um operacional que você precisa ter ali. Ter tempo disponível tem também. Ter tempo disponível também. Então não é só amar o projeto, é dedicar tempo. É que o amar o projeto, eu disse como primeiro, porque você vai lidar com uma situação até emocional das pessoas, né? Sentimental, uma situação de vulnerabilidade, ela leva pessoas a ter problemas até psicológicos. Então, você querendo ou não, você tem que ter esse amor pelas pessoas e aí atrair, aí entra aquela coisa do engajar, né? A chamada política social. É você envolver pessoas, você engajar pessoas na tua causa. E eu digo a você, tem muitos profissionais que querem ser voluntários, cara. Tem psicólogos que querem ser voluntários em projetos sociais, e aí você consegue atender essas pessoas. Legal. Assistentes sociais. Você vê que tem várias frentes, né? Que se a pessoa fazer até um marketing mais estruturado, ter um site, uma rede social, ela pode também atrair novos voluntários. Porque é natural que de repente, que quem começou aquele projeto não participe mais ou se desengaje. E ela também tem que pensar na continuidade, sempre trabalhando com novas pessoas também para continuar com esse projeto. Esse engajamento é contínuo. Ele tem que ser contínuo. Até porque uma só pessoa fica muito complicado. Embora eu conheço, viu? Eu conheço organizações que são tocadas por uma pessoa só. E são tocadas, quando eu digo uma pessoa, é aquela pessoa que é ela que cuida da parte de captação, é ela que gerencia o projeto que está acontecendo. É o perfil empreendedor, né? Que resolve qualquer problema. Para trocar a lâmpada, troca, para fazer isso. Está pronto para tudo. Então tem muita entidade social assim, que vive dessa forma. E eu digo a você, cara, eu sempre digo, o terceiro setor, ele é, para ser considerado, um braço do Estado. É até difícil falar isso, porque falta muito ainda por parte do poder público a valorização necessária para os projetos sociais, para o terceiro setor. Imagine um PIB de 4,7% no Brasil é do terceiro setor. Cara. E aí são bilhões que são investidos no terceiro setor. Profissionais, são milhares de profissionais que são atuantes no terceiro setor. E o Estado, olhando para esse lado, na minha opinião, tá? É uma opinião minha, deveria investir mais nisso. Aí entra a questão da capacitação. Eu vejo a capacitação profissional como algo importante. É o caso do Colab. O Colab é uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que investiu um determinado
recurso via emenda parlamentar de um vereador aqui em São Paulo, o vereador André Santos, que investiu no o recurso para o Colab acontecer. Uhum. E a estrutura que foi montada do evento, a participação das pessoas, embora é um recurso pequeno diante do impacto que pode gerar, mas foi o inicial. Uhum. E tem condições de isso acontecer anualmente. Imagina se a gente levar capacitação profissional para essas 800 mil organizações. Uhum. Não vamos dizer que a gente vai levar a solução dos problemas dessas 800 mil para todas elas. Não vai, porque requer muita vontade por parte do líder também. Sim. Mas você pode ter certeza que o número de organizações que ficarão inativas, que fecharão, vamos dizer assim, vai ser menor. Uhum. Agora pensa comigo. Muitos hospitais são tocados por organizações sociais. Muitos projetos. Hoje, vou dar um exemplo. O SEI, o Centro Educacional Infantil que hoje tem na cidade de São Paulo, são geridos por uma mantenedora que é uma entidade social, é uma OSC, Uhum. que administra aquela creche, que atende a criança da comunidade para que o pai consiga trabalhar, então deixa a criança ali e são cuidados. É uma parceria da prefeitura com uma OSC. É a ligação que nós estávamos comentando agora há pouco entre o poder público e o privado, que é a associação. Agora imagina se não existissem essas organizações. Uhum. Como que o Estado ia fazer? Uhum. Então faz sentido essa afirmação que de fato é um braço do Estado. Braço do Estado. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso e você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Agora, a gente falou da preparação, falamos de todas essas etapas do CNPJ, do estatuto, né, de se manter ali a frequência, todo o envolvimento da organização como comparado a uma empresa. Agora, em que momento ela chega, ou aonde ela pode buscar esse recurso público? Qual que é esse caminho que ela tem depois que ela está preparada, minimamente preparada? Tem que ter um tempo de vida antes, 1 ano, 2 anos? Tem que já estar com isso aqui certinho? Como que é esse? Aí entra o seguinte. O investimento... Ela procura você? Também, pode me procurar. Pode me procurar que fica mais fácil. Vai estar o link aí do WhatsApp, pessoal, de 24 horas. Pode me procurar que fica mais fácil. É justamente isso, Eric. Depois de 1 ano, que é aquele deserto que eu comentei agora há pouco, depois de 1 ano a organização ela pode ter o seu primeiro certificado público ou uma inscrição municipal. Na maioria dos municípios do Brasil, o terceiro setor ou as entidades, as OSCs, têm uma inscrição municipal de que ela existe, que ela está ali. Embora, por incrível que pareça, tem municípios que não tem. Não tem organização social ali. Aí a prefeitura, às vezes, tem que buscar até outras organizações de municípios do lado. E se tem uma organização ali, ela é muito inicial ou então pequena, que não possui nenhum tipo de certificação nem estrutura. Então a organização social, depois desse 1 ano, o que ela precisa fazer? Ela dá entrada no seu primeiro certificado público municipal. Depois de 1 ano. É uma regrinha que eu sempre oriento. 1 ano município, 2 anos estado, 3 anos federal. E aí, contando de CNPJ. Né? Lembrando que não basta a entidade social ter o ano de CNPJ. Então aquela entidade abriu e ficou parada. Sim. Porque os municípios hoje em dia eles querem... Não basta ser, tem que parecer. Exatamente. Tem que demonstrar isso. Né? Então nesse período de 1 ano,
Por isso que eu falei que é o deserto e ela vai ter que continuar fazendo suas ações. Não estou dizendo que nesse 1 ano que ela vai ter que ter atividade contínua todos os dias. Sim. Não, ela pode ser uma entidade social que... Vou dar um exemplo. Eu conheço entidades que ela nasceu e o que ela faz ao longo dos anos? Ela faz 4, 5 atividades pontuais naquele ano que gera impacto. Gera impacto. Sim. Que o ideal mesmo é continuidade. Porém, para ela poder ter atividade, ela vai ter que captar. Então, essa dificuldade nesse período de 1 ano, ela precisa superar. Então, nesses 4, 5 atividades, ali ao longo, a cada 2 meses, realizar uma atividade, acho que é interessante para manutenção. Depois de 1 ano, ela dá entrada no certificado municipal. Esse certificado municipal lhe dá acesso a ter, por exemplo, um recurso de um vereador, por exemplo, do município. Ela pode participar de chamamentos públicos dentro do próprio município. As empresas, por exemplo, muitas vezes, dificilmente uma empresa quer investir em um projeto social, como eu falei agora há pouco, que não existe uma organização. Eu fiz uma aula recente que eu dei o nome de o seguinte: organização ou desorganização social. Tem entidades que ela não é uma organização social, ela é uma desorganização social. E aí não consegue avançar nesses Aí estágios. ela não consegue avançar. Primeiro que ela não vai conseguir comprovar para esse primeiro certificado público o que para ela poder ter acesso E aí ao são certificado. sites, por exemplo, as pessoas estão te conhecendo, elas vão te procurar aqui. Mas, por exemplo, existem sites onde a pessoa pode consultar informação, é o site da prefeitura... Hoje o Google é um mundo, né, cara? Então, se você colocar lá inscrição municipal da cidade tal para organizações da sociedade civil, provavelmente vai aparecer alguma coisa. Em São Paulo é o chamado CENTES, Certificado de Entidade do Terceiro Setor da cidade de São Paulo. Esse certificado é justamente, geralmente eles te dão em torno de 4, 5 anos de certificado, porque esse período, o que você faz? Você passa a ter acesso a participar de editais do município. Legal. Que aí, por exemplo, quantas secretarias existem, né? Em São Paulo, por exemplo, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Cultura. Hoje em dia, por exemplo, a cultura solta muitos editais. É claro que você precisa ler o edital para saber se a sua organização se encaixa dentro daquele edital. E aí cai aquilo que eu falei no início. Se você pegar um profissional que fez a abertura da tua organização, mas não é atuante no setor... e ele não observou determinadas situações que serão exigidas em editais e chamamentos, tá perdendo tempo. Você corre um sério risco de não se encaixar. Então, isso é importantíssimo. Então, nesse primeiro período, tirou o primeiro certificado, já abre aí uma porta de você captar recurso público. Jonathan, mas e aí? E o privado? E as empresas? A minha organização, ela pode continuar captando? Pode continuar captando. Empresas, eu até recomendo, e aí eu digo a você que é o dirigente de uma organização social que nasceu agora, invista na captação de recurso privado. Faça eu digo que o recurso de uma organização são 2 pernas. É igual o corpo do ser humano. Uma perna não pode ser mais fraca do que a outra. Então você tem que ter a primeira perna, que eu digo que é o recurso privado, você captar de empresas, você captar de apoiadores, pessoa física, você captar via redes sociais, você criar campanhas você trazer isso para conta da organização. Porque muitas sobrevivem assim, né? Exato. Não. Tem organização que não quer nem recurso público, pra você ter uma noção, porque ela investiu. Eu atendi uma organização há um tempo atrás que ela tinha de captação de recurso privado R$1 milhão por ano. 1 milhão. E aí você chega para ela e diz o seguinte: olha, você não quer investir? Não quero saber de recurso público. Recurso público tem aquela questão, né? É importante porque quando entra um determinado montante na conta, você consegue gerir e estruturar a organização. Não institucionalmente, mas você consegue gerir e fazer a organização ter impacto social que poderá abrir portas para que esses empresários olhem o projeto que você está executando e eles passem a colocar recurso direto. E aí eu digo, a perna do recurso privado, direto, ele é importante, porque se você captar e aquilo se tornar recorrente, amanhã, se você não tiver recurso público,
você se mantém aberto. E esse é um dos erros que muitas organizações cometem. Andar com uma perna só. Andar com uma perna só. Entendeu? Então, assim, se ela só se firma no recurso público, e foi o exemplo, não sei se eu já contei numa palestra que eu fiz, que a primeira organização que eu atendi, ela fechou. Nossa. Como assim, Jonathan? Eu vi esse projeto social fechar, essa organização, que eram vários projetos, mas essa organização fechou. Essa associação atendia 1.700 crianças aqui em São Paulo. Ela tinha uma parceria com a Secretaria de Assistência Social de São Paulo. Uhum. Ela tinha 84 funcionários. Nossa, bastante. Muito. Era uma estrutura. Cara, eu fui visitar. Uhum. Você ficava encantado. Eu lembro como hoje, eu visitando a cozinha, que as crianças saíam da escola, uhum, e depois ela entrava no projeto social, almoçava no projeto social e ficava ali ao longo da tarde até o pai chegar do trabalho. Ali na associação ela participava de atividades esportivas, atividades educacionais, culturais e etc. O que aconteceu? Essa organização, ela foi logo na mudança, quando veio o marco regulatório das organizações da sociedade civil, muitas entidades não se adequaram, não prestaram atenção nessa questão da legislação, e elas mantiveram a mesma rotina que elas tinham antes da lei. uhum. E aí o que essa organização fez? O recurso entrou, ela distribuiu, e aí se faltava aqui, ela pegava dali, jogava para lá, e hoje com o marco regulatório isso não pode acontecer. Uhum. Por isso que existem, na parceria existe o plano que você tem que montar para você seguir o plano. Uhum. Com essa mudança, essa organização não se adequou e cometeu 2 irregularidades. A primeira irregularidade que ela cometeu, da prestação de contas irregular, ela recebeu uma multa. Na segunda prestação de contas irregular, o convênio foi dissolvido. Nossa. E foi nesse momento, antes e ela desse... não tinha apoio privado. não tinha apoio privado, era só recurso público. Uhum. E aí essa organização, ela chegou assim para mim, ela chegou depois da segunda prestação de contas irregular. Eu tentei de várias formas ajudá-la, né? Eu tentei levar para a prefeitura, levamos para o prefeito na época de São Paulo para ver a possibilidade, porque a entidade em si não tinha cometido um crime, ela tinha cometido uma irregularidade. Sim, sim. Né? Moral da história, essa organização com 1.700 crianças fechou, 84 funcionários perderam o emprego. Uhum. O impacto foi tão terrível que 15 dias depois o dirigente da organização teve um ataque fulminante e morreu. Uhum. Quer dizer, essa organização realmente deixou de existir. E aí é o que eu disse para você. Talvez se houvesse uma capacitação inicial das pessoas envolvidas naquela organização, talvez elas não teriam cometido essa irregularidade. E se você está assistindo esse vídeo até agora e você quer saber como você pode conhecer o Jonathan e apoiar os projetos o qual ele está envolvido, é só você clicar no link aqui desse vídeo ou clicar agora também no botão Saiba Mais. Então, Eric, assim, cara, projetos sociais, terceiro setor é um mundo. Uhum. É um mundo. E eu comecei a atuar nessa parte de capacitação porque eu vi a dificuldade que lideranças, dirigentes, voluntários, gestores de projetos tinham se tratando da gerência da organização. É por isso que eu sempre estou envolvido em alguma aula. Muito, muito legal, Jonathan, a gente conhecer todo esse trabalho que está por trás de ajudar empresas do terceiro setor. E eu quero que você fale também um pouco das empresas que você está inserido aí. Então, eu participei do Collab Social, que é um projeto de uma das suas empresas, mas conta para nós quais são as empresas, como que vocês operam hoje e como que vocês estão ajudando aí as empresas. A Federação do Terceiro Setor, eu sou um dos fundadores da federação. Uhum. Né? Como eu te falei, quando eu comecei a fazer o atendimento de entidades sociais, eu trabalhei por um tempo em gabinete de deputado estadual e vereadores em São Paulo. Quando eu me desliguei, nesse período eu conheci pessoas, fizemos o chamado networking. Sim. Né? E conheci a Ruth, por exemplo, que hoje é a presidente da federação, e nós nos unimos. Ela tinha uma organização praticamente inativa, né? E aí eu coloquei para ela a ideia, olha, a ideia é essa, vamos
investir em conhecimento e capacitação profissional de líderes. Então nós vamos ter que adequar a organização. Eu fiz todo esse processo que eu comentei contigo agora, nós fizemos, nós começamos... Passou por esse... Todo esse processo. Por esse passo a passo. Essa parte documental, né, que é importantíssimo, a organização ter, vou falar aqui alguns certificados para eles pesquisarem lá. Essa questão do certificado municipal, o certificado estadual, que é o CRCE, que é da Corregedoria Estadual, da Coordenadoria Estadual. Tem até uma frase que diz, né, que inteligente mesmo é quem aprende com o erro dos outros. Né? É isso mesmo. Você falou, já vou começar certo, né? É isso mesmo, vou começar certo. Porque eu vi os erros que eu cometeram, agora eu não posso cometer. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de certificado, CRCE, depois de 3 anos... a entidade já passa a ter condições de captar recursos, por exemplo. Passou pelo deserto, né? Passou por aquele deserto de um ano. Então, depois que a organização nasce e busca esses certificados... Acho que até alguém estava comentando, não sei se foi o Sérgio, lá no dia que você estava falando, dos primeiros eventos que eram, acho que é 2 pessoas, 3 pessoas. É assim mesmo, cara. 5 pessoas, 10 pessoas. Mas assim, como eu te falei, foi gradativo, né, cara? Porque essa organização que fechou me trouxe mais 3 organizações. E essas 3 foram trazendo as demais. Que legal. E isso foi, na verdade, foi o chamado boca a boca. Por que o pessoal... Porque meu nome lá, se você ver lá no Instagram, Jonathan das ONGs, não fui eu que criei esse nome. Foram as entidades que começaram a me chamar. Que já te deram um apelido. Então eles me chamavam. Eu lembro que uma pessoa chegou e falou pra mim, você é o cara lá das ONGs, Jonathan das ONGs? Aí eu olhei pra ela e falei assim, sou eu mesmo. O que você precisa? Então foi justamente isso. Eles me deram o nome, eu falei, cara, eu vou mudar. Vou botar meu nome Jonathan das ONGs. Aí eu coloquei no Instagram e tô até hoje. Pra achar o Jonathan das ONGs no Instagram. É facinho de achar. E a Federação do Terceiro Setor também tem o Instagram. Tem Instagram. Federação do Terceiro Setor. A Rede Brasil, eu também sou um dos consultores da Rede Brasil Social. Rede Brasil Social. Rede Brasil Social. Então, por exemplo, o Colab Social é um projeto que eu escrevi e aí a Federação do Terceiro Setor executa esse projeto. Por exemplo, nós temos o Café com Projetos também. O Café com Projetos é um projeto também escrito por mim que a Federação do Terceiro Setor executa. E aí é legal você comentar do Café com Projetos, é um projeto itinerante, né? Você vai para vários locais. O Café com Projetos são palestras que acontecem. É uma imersão de um dia. Então, por exemplo, toda vez que você ouvir falar do Café com Projeto, pode ter certeza que vai ser uma imersão ao longo de um dia. Porque aí eu levo 3 professores e aí a gente pega os temas e coloca ali. E aí o aluno, ele assiste a palestra, ele toma um café de manhã, assiste a palestra, aí participa ali de como que é o nome? De um lanche lá preparado na hora do almoço, uma comidinha ali, para ele não ter que sair, que se ele não tiver condições também de sair para almoçar, ele pode comer ali mesmo. E aí ele participa da segunda, aí para de novo e tem um cafezinho da tarde para ele ficar reforçado. Então problema de comida ele não vai ter, ele vai comer e vai participar e vai ficar muito bem. E o Café com Projetos, ele é ao longo de um dia inteiro. E o objetivo do Café com Projetos é trazer conhecimento também. É uma imersão em um determinado atividade, em termos de trabalhos da organização. Aí a gente coloca, são vários temas, né? Nós fizemos um que foi marco regulatório das organizações da sociedade civil. São temáticos. Nós fizemos um que foi só cultura, só temas sobre cultura. Foi muito legal, cara, porque a gente trouxe Leodir Blanc, a gente trouxe Lei Rouanet, o Promac, a gente trouxe vários editais ali que muitas organizações não conhecem, né? E quem conhece pouco. E aí nós trouxemos as professoras que levaram esse conhecimento ao longo de um dia. Legal. Então foi muito bacana. Então o Café com Projeto sempre terá aí um dia inteiro de aula, né? E o Colab Social, que é curso e mentoria. Legal. Então, nós estamos fazendo agora o curso e vai vir a mentoria. Legal. As mentorias que nós vamos colocar aí para os professores mentorarem os alunos
e dar um suporte de conhecimento e capacitação para eles gerirem essas organizações e o impacto acontecer. Muito legal, João. Estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Meu Deus! Passa rápido, né? Cara, é muito assunto, né? Passa rápido, mas eu acredito que a nossa missão aqui ela foi cumprida de disseminar conteúdo. Então, a gente vai criar uma página no site da Amplifica Digital, apoiando formalmente os projetos que o Jonathan está envolvido. Você vai poder também assistir esse podcast. A gente vai usar cortes desse podcast também nas nossas redes sociais, em collab também com o Jonathan e também com os projetos que ele está envolvido. E você pode seguir. Se você nos assistiu até aqui, você é de uma empresa e você quer ter conhecimento de projetos que já estão ali, já preencheram esses pré-requisitos, estão ali, digamos, estruturados para receber um aporte, para você também se beneficiar isso como pessoa jurídica, entidade privada, você pode também, no nosso site, a gente vai descrever os projetos e a forma também de contatar o Jonathan. Muito obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Cara, eu que te agradeço de verdade. Vou aproveitar a tua audiência. Você que faz parte de uma empresa, você pode investir o teu imposto, direcionar o imposto de renda, o imposto do ICMS para projetos sociais e outros impostos. Existem várias legislações que aceitam esse direcionamento. Então, você pode ajudar um projeto social a acontecer em um território. Você, de uma empresa, pode abraçar um território e transformar aquele local, aquela localidade, através do imposto que você paga para o governo. Então, te agradeço pelo convite e não basta ter boa vontade, é preciso gestão e estratégia para mudar a realidade dos teus projetos sociais. É isso aí, fique ligado, até o próximo Amplifica Cast e até mais. Tchau, tchau.